Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer proteção de laje nervurada. Isso é uma questão que os pessoal sempre me pergunta. Tem proteção de laje nervurada aqui na nossa formação, inclusive o link tá aí abaixo, mas é uma dúvida ali. E aí, eu protendo na nervura, é um cabo por nervura, 2 cabos por nervura, pode interromper o cabo a meia nervura? Existem sempre essas dúvidas de como fazer e como resolver proteção de laje nervurada. E no vídeo de hoje nós vamos matar esse assunto. Eu vou te mostrar um projeto real de um edifício garagem que a gente fez em laje nervurada direcional, nervura, proteção em todas as nervuras, e você vai entender de uma vez por toda de qual que é a sequência, qual que é o passo a passo de como e as possibilidades, né? Às vezes é melhor você abraçar várias nervuras, às vezes tem que deixar sua RPU ali somente numa nervura única, e nós vamos tratar desse assunto. Então fica aqui comigo até o final para você ver inclusive o projeto real, como de fato foi para a obra, pra você entender o que é que precisa ser feito e como chega lá no local da construção. Bora comigo! Primeiro ponto importante ao protender sua laje nervurada, eu costumo dizer que o projeto de proteção ele já inicia no lançamento. Então todas as vezes, ó, nós vamos protender esse pavimento aqui juntos. E aí, gente, muito cuidado, porque na hora que você está lançando sua nervura, eu sei que é óbvio, mas não custa nada alertar, você tem que deixar a nervura de todas as lajes alinhadas, porque é justamente onde vai o cabo. Então sempre deixar todas as nervuras alinhadas, porque senão você não consegue inserir o cabo. Sei que é óbvio, mas fica aí a dica para ter sempre esse cuidado, tá? Bom, tá modelado, processa global, uma coisa que você tem que fazer é garantir que os momentos que estão nessa nervura dá para ser armado, ou seja, ele consegue ser equilibrado no binário de tração e compressão. Então minha sugestão antes de começar a protender é: pega o maior momento lá da nervura, roda ele, né, em concreto armado mesmo, para ver se está no domínio 3 ou no domínio 2. Porque proteção não vai resolver os problemas de estado limite último. Se tua nervura não está passando no momento fletor, ou seja, ela não aguenta a flexão, você não vai conseguir protender. Você vai cair naquela de tentar protender, tentar, e bota cabo, tira cabo, e aumenta e muda o traçado e nunca consegue atender os estados de tensões. Por quê? Porque simplesmente a nervura está rompendo a flexão. E proteção não vai resolver isso. Via de regra, eu vou sempre te dizer, uma frase para você anotar aí no seu caderninho: proteção resolve problemas de estado limite de serviço. Proteção é calculada no estado limite de serviço e verificada no estado limite último. Dito isto, eu tô aqui, vamos aqui na tela inicial do TQS. Eu tô aqui no pavimento garagem, vou no TQS Lajes e vou clicar aqui em edição rápida de armadura. Isso, obviamente, depois de ter sido o prédio processado global, né? Quando processa global somente esforços, você agora tem seus esforços, você consegue então protender. Entrei lá no Laje Pro, então tô aqui na tela do Laje Pro, ó. Sempre recomendo você ligar aqui seus diagramas para aparecer os valores de momento. Lembrando que esses valores de momentos não são os valores de momento de estado limite último, tá? Esses valores de momento são conforme a combinação de ação que você tem aqui, ó. Então na combinação frequente é um valor, na combinação quase permanente é outro valor, que são combinações de estado limite de serviço, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer, uma vez que eu já verifiquei aqui que a minha nervura tá passando a flexão, é fazer a inserção das RPUs. Não existe um jeito único de inserir RPU em laje nervurada. O que é que eu vou te recomendar normalmente? Você vai fazer o seguinte: olha a geometria e continuidade das nervuras. Por exemplo, ó, você tá vendo que todo esse trecho aqui, ele tem geometricamente uma homogeneidade, né? São nervuras que se equivalem, são nervuras idênticas. Você pega agora aqui esse lado, ó, só tem homogeneidade aqui no meio, aqui embaixo, aqui do lado também há uma certa homogeneidade. Então as nervuras são idênticas, ainda que elas tenham esforços diferentes, mas geometricamente elas são idênticas. Por que eu te falo isso? Porque às vezes você tem um pavimento que é recortado. Imagina uma planta baixa que ela é assim, ó. Eu já fiz um prédio que ele era mais ou menos assim, ó. Então você tem uma planta baixa aqui, inclusive esse prédio já foi executado, mas só para você ter uma ideia. Não faz sentido eu colocar um RPU, por exemplo, aqui assim, ó. Por quê? Porque esse trechozinho aqui de baixo, ó, não tá homogêneo. Então, no caso desse, a minha RPU seria colocada como? Pela geometria das peças. Eu vou colocar um RPU aqui, eu colocaria um RPU aqui, né? Aqui assim, isso era para ter ficado reto. Aí vou lá colocar uma RPU num trecho aqui ou num trecho aqui, aí fazer várias RPUs aqui, já que é circular, né, para ficar dentro da nervura. Mas o que é que eu quero que você entenda? Você só coloca RPU abraçando várias nervuras quando há uma homogeneidade entre elas.
No caso aqui, não há nenhum impedimento de eu, de repente, colocar uma RPU gigantona aqui, ó. Não tem nenhum problema. Eu posso colocar uma RPU aqui, abraçando todas essas nervurinhas. Outro ponto importante, gente, é o entendimento do grelha. Como assim, Enson? Quando você vai ver aqui, ó, o grelha mesmo, o arquivo da malha de grelha, a gente vai ver que a barra de grelha, ó, ela na verdade é uma seção T, ó. Tá vendo aqui que todos esses dados da barra de grelha, na verdade é uma seção T, e eu vou te mostrar agora pra você entender, pra você nunca mais esquecer isso, que isso é importante no cálculo. Ela tem, ó, ponto 16, que é a nervura média, né? A nossa nervura a rigor lá é modelada como trapezoidal, mas o grelha trata como se ela fosse uma retangular com a espessura média. Então, ponto 16, que é 16 centímetros, é a nervura média. O ponto 36, que é 36 centímetros, é a altura total da barra, no caso aqui da nervura. O ponto 8 é o comprimento aqui, a largura do flange, então você tem 80 centímetros. E o ponto 06 são 6 centímetros de mesa. Então, a barra do grelha é modelada assim, de forma que na hora que você vai inserir uma RPU, o ideal, pessoal, é você sempre inserir uma RPU com a nervura centrada. Então eu pego o ponto médio da caixa e o ponto médio da caixa para abraçar a minha nervura e a nervura ficar ali no meião, tá? Então, na hora que a gente for inserir a nervura aqui, ó, abraçando essas várias caixas, eu vou inserir uma RPU daqui para cá, ó. A minha RPU vai ter 10 metros e 40 centímetros de largura. Enson, por que a gente não insere de ponta a ponta? Porque eu estaria aumentando ali minha RPU, onde de verdade não faria sentido, uma vez que eu estou aplicando uma seção T. Então eu prefiro sempre modelar a nervura de meio de caixa a meio de caixa. Então, todas as vezes que eu vou colocar uma RPU, eu recomendo você fazer o mesmo. Você clica aqui meio a meio e coloca sua RPUzinha ali na metade, englobando a seção do grelha, porque não tem problema. Como é que a seção da RPU vai ser definida? A partir da barra de grelha, né? Ele vai capturar os dados da barra de grelha que ele abraçou, que ele tocou, e aquilo ali vai ser a tua seção transversal que precisa estar correta. Então, aqui claramente eu vou botar uma RPU de 10,40. Vamos lá aqui na aba planta, vem dados de RPU. Vou medir, ó, porque eu quero desse ponto para esse ponto. Ele já captura 10,40. Vou fazer uma inserção pelo centro. A minha coragem aqui vai ser à direita ou à esquerda, aí você decide como quer puxar. Aqui a título de exercício eu vou puxar pela direita. Muito bem. Aqui ó, eu vou desenhar só uma linha auxiliar para ter aqui o ponto médio na hora que eu for inserir a minha RPU. Então eu vou criar a minha RPU, definir um ponto médio que vai desse ponto para esse ponto. Ele inseriu minha RPU, vou puxar ela até lá em cima. Ele já inseriu aqui minha RPU, só tenho que voltar lá embaixo, ó, porque como eu cliquei aqui, né, eu deveria ter clicado aqui na face da faixa, não tem nenhum problema, eu vou dar um F aqui para mover o nó para cá e tá aí minha RPU abraçando as várias nervuras. Eu vou entrar agora na minha RPU, você tá vendo que ela tá verde, né? Porque verde quer dizer que ela tá virgem, né? Digamos assim. Ou seja, essa proteção nunca foi editada. Eu entro lá na minha RPU, ele tá abrindo e aí ele já traz os meus esforços, o meu traçado de cabo, já tá me dando aqui, ó, 26 cabos, né? 26 vezes 1, 26 cabos. Uma coisa que você tem que ficar muito esperto, ó. Vamos voltar lá onde tá a minha RPU. Você tá vendo quantas nervuras eu tenho aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 13 nervuras, tá? Eu tenho 13 nervuras. O TQS disse, numa primeira estimativa, que eu preciso de 26 cabos. Então, gente, todas as vezes que você for iniciar sua proteção, sempre verifique o número máximo de cabos. Uma nervura dessa cabe em quantos cabos? Ah, é 2? Se eu tenho 3 nervuras, o número máximo de cabos é 26. Não, cada nervura dessa eu vi que cabe em 3 placas, portanto, cabem 3 cabos. Lembrando que você tem que se preocupar com a ancoragem. Então, a conta de quantos cabos cabem na nervura normalmente deve ser feita pela ancoragem. Via de regra, uma nervura vai caber ou só um cabo, ou 2 ou 3, tá? E aí você faz essa continha, porque depende do tamanho da caixa que você está utilizando. No caso aqui deu 26 cabos, né? Deu 2 cabos por nervura, então a gente está ali, digamos assim, tranquilo para poder inserir essa quantidade lá de cabos. O que é que tem que ser feito agora? A rigor, o que você precisa fazer é corrigir esse traçado dele, que você está vendo claramente que está equivocado. A gente precisa fazer uma correção desse traçado, suavizar o traçado, verificar os máximos
máximos e mínimos lá do traçado que a gente está detalhando. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu lhe recomendo numa laje nervurada é verificar a seção transversal. Vamos entender aqui, ó, como é que funciona a seção transversal, tá? Primeiro, você tá vendo que ele pegou a largura da nossa RPU, ok, 10,40. Ele pegou a altura da mesa, a espessura da mesa em 6 centímetros, correto também, né? Então aí ficou certinho. Ele pegou a altura total do caixote como 36, correto também. Eu tô te enfatizando isso porque você vai ver que às vezes ele pega isso errado. E ele pegou aqui 208, ó. Enson, de onde veio esse 208? Não tô entendendo. Lembra que a gente tá trabalhando com 13 nervuras, né? Então são 13 nervuras a 16 centímetros de largura média da nervura. E aí dá exatamente 208. Porque o que é que o programa faz? Ele não calcula cada nervura. E é isso que você tem que ter muito cuidado na hora que você faz uma RPU para abraçar várias nervuras de uma vez só. Porque o que o programa vai fazer é, ele vai pegar o momento médio das 13 nervuras, ou o máximo, dependendo do seu arquivo de critérios, e ele vai pegar a seção inteira. Ele vai pegar os momentos das 13 nervuras e vai armar, vai fazer a proteção para as 13 nervuras juntos, como se fosse uma nervura única com 2,8 metros de largura. Mas a gente sabe que não são 2,8 metros de largura. Isso não tem problema, é uma equivalência possível, lembrando que o princípio da superposição se aplica aqui, porque o cálculo é feito no estado limite de serviço, a peça está elástica, então tanto faz eu calcular um momentinho para cada uma das 13, como calcular um momentão para as 13 juntas, né? O princípio da superposição tem validade aqui. Uma questão curiosa que eu vou lhe ressaltar: a nossa caixa, ela tem 36 centímetros de altura, tá? 36 centímetros. No entanto, ó, você tá vendo que a posição do CG ele adotou como 24 e não como 18. Por que que não é 18 e é 24? Porque isso aqui não é uma seção retangular. Isso aqui você tem que estar muito esperto. Eu recomendo, inclusive, que você desenhe a seção nervurada lá do caixote para você identificar lá os 24, sabe? Desenha a plaquinha com 7x14 para saber se realmente cabe 2 cabos, 3 cabos e tal. Isso é uma coisa que eu sempre faço e eu recomendo você fazer também. De agora, o que é que eu queria te alertar, tá? Um cuidado grande que você tem que ter para não comer bola aqui, ó. Vamos lá fazer o desenho dessa seção transversal, ó. Eu tenho aqui uma nervura que ela vai ter uma mesa, né? E vai ter aqui uma seção T bem aqui, né? Show de bola. O que é que eu quero que você tenha cuidado na hora que você está fazendo esse tipo de análise, gente? Presta bem atenção. A nossa seção, pessoal, ela tem 36 centímetros de altura. A nossa mesa tem 6. Então, daqui para baixo tem 30. Só que o programa está me dizendo que eu tenho 24 centímetros do CG. Ou seja, o CG da peça está mais ou menos por aqui assim, ó, a 24 centímetros, certo? Isso quer dizer o quê? Ora, eu tenho o meu cabo, que num dado momento ele passa lá em cima, né, na zona negativa, e eu tenho o meu cabo que em um dado momento ele passa na minha zona tracionada. O que eu tenho que decidir aqui é qual é o tamanho que eu posso ficar do CG do cabo para a face e qual é o tamanho que eu posso ficar do CG do cabo para a face superior. Pensa que numa laje eu tenho um cobrimento ali de 2,5, via de regra não tem estribo, e aí já entra direto mais meia bitola do cabo, mais ou menos, né? Meia bitola do cabo com bainha, bote aí mais 1 centímetro, então você tá falando que aqui aproximadamente o CG do meu cabo tem que estar a 4 centímetros da face. Tem projetista que gosta de usar 5, se você tiver na classe de agressividade ambiental, né, 4 ou 3, esse 2,5 talvez vá para um 3, 3,5, você tem que corrigir esse valor. Mas vamos adotar aqui, a título de exemplo, 4 centímetros. Se eu estou a 4 centímetros da face, isso quer dizer que a distância do meu CG para o ponto mínimo do cabo vai ser 24 menos 4, ou seja, menos 20. Em contrapartida, também quer dizer que a distância do 24 para o 36, que é o tamanho total da peça, se eu pego 36 e tiro o 24, tem 12. 12 menos esse 4 dá 8. O que é que eu quero que você preste atenção aqui? A cota máxima do seu cabo é 8 centímetros e a cota mínima do seu cabo é menos 20. Então, na hora que eu for corrigir o traçado dos meus cabos, o máximo do cabo é 4 e o mínimo do cabo é menos 20. Esses valores não podem ser esquecidos jamais, porque todo o raciocínio de como a proteção vai funcionar é assim. Lembrando que o TQS sempre faz as contas em relação ao CG e não em relação ao fundo. O TQS só faz as contas de cota em relação ao fundo lá no
traçado, mas aqui na definição, no detalhamento do traçado, na verdade, quando você faz o desenho do cabo mesmo, né? Das abscissas e ordenadas. Mas quando você está protendendo, a conta é sempre feita em relação ao CG, tá bom? Então, 8 mais 8 e menos 20 vai ser o nosso traçado ali que a gente vai adotar. Então, eu tenho que fazer, ó. Outra coisa que eu quero que você repare, às vezes isso aqui acontece. O TQS pega um ponto errado, ó. Ele botou 406 porque pegou alguma barrinha de grelha lá, mas isso aqui você pode corrigir para 208 e aí fica tudo certinho, ó. Eu sempre recomendo corrigir, tá? Deixar todo mundo igual, a menos que você realmente tenha uma peça que justifique você ter esse desvio. Se não tem a justificativa, corrija lá para você ter certeza que toda a seção tá igual, toda a seção tá certinha na hora que você for traçar seu cabo. Muito bem, vou pegar aqui os pontos de máximos, né? Então as excentricidades no ponto agora, ó, ela vai ser 8 centímetros, ele vai descer, ó, ponto de máximo, 8 centímetros, ponto de máximo, 8 centímetros, ponto de máximo, 8 centímetros, tá? Lembrando que aqui na nossa formação de proteção, que eu vou deixar o link logo abaixo aqui do vídeo, a gente vai ensinar todas as particularidades de como você deve cuidar do traçado, os cuidados que você tem que ter ao fazer um traçado, quais são as regras de traçado, quando é que eu tenho que mexer no traçado e quando é que eu tenho que mexer na quantidade de cabos. Lembrando também que na nossa formação a gente ensina laje lisa, viga com cabos em múltiplas camadas, além de laje nervurada, ainda tem PaviPlus, enfim, é uma formação bem completa para você que quer aprender a projetar estruturas de concreto protendido. Mas voltando aqui, nós então vamos fazer o seguinte: nós vamos agora calcular, inserir os pontos de mínimos. Os pontos de mínimos aqui eu vou adotar o ponto médio aqui do vão, que é o jeito mais prático. Então eu vou botar, ó, menos 20, um ponto de médio M daqui para cá, menos 20, e aí vou botar M, aqui a excentricidade no ponto, M desse ponto para esse, menos 20, e por último, a excentricidade M desse ponto para esse, que também vai ficar menos 20. E aí agora é só corrigir a transição parabólica. Então eu vou corrigir a transição desse ponto para esse, desse ponto para esse. Aqui ficou um 9, então tem que corrigir também, que aqui tem que ser 8. Pronto. Aqui também vai ser 8. E aí agora, transição parabólica, deixa eu logo corrigir aqui também, ó, esse aqui também, você tem que corrigir manualmente isso, tá? Quem ficou mais alto, deixar todo mundo mais baixo, todo mundo 8, para que não fique uma elevação desnecessária aqui no teu traçado, ó. Então aqui todo mundo 8, 8, Enter, beleza? Agora vamos fazer a transição parabólica, daqui, o meu ponto de mínimo aqui tem que ser menos 20, então ponto de mínimo daqui para cá, menos 20. Cuidado para não esquecer do sinal, tá, gente? Que isso a gente sempre erra ali, porque na verdade a continha tem que ser feita para o sinal, tá? Então aqui suavizando, de novo suavizando de 8 para o meu ponto de mínimo, suavizando desse ponto para o meu ponto de mínimo. Às vezes ele vai arredondar ali, é porque deu 19,90 e alguma coisa, ele arredonda, mas tá tudo certo. Desse ponto também vou suavizar a minha parábola. Aqui eu tenho que deixar ela reta, eu vou fazer aqui uma excentricidade em faixa desse ponto para esse, botar no 0. E aí vou fazer uma transição parabólica do meu ponto de 0 para o meu ponto de menos 20. Pronto, ficou tudo legalzinho. Esse lado aqui ainda faltou, né? Então vamos botar lá, ó, menos 20, ponto médio daqui para cá, menos 20, Enter. Então, transição parabólica desse ponto para esse ponto. Aqui também, ó, tem que corrigir. Lembrando que é normativo, NBR 6118 nos obriga que a chegada final, né, tanto a saída como os extremos do cabo, ele tenha 50 centímetros de trecho reto na horizontal. Então eu ponho a excentricidade em faixa daqui para cá, deixo 0, 0. Aqui essa transição parabólica desse ponto para o meu ponto de 0. Pronto. Traçado está corrigido. Ó, uma coisa que você tem que aprender a ler em proteção. O gráfico verde é o momento de proteção. Então você tá vendo aqui, ó, que eu tô adicionando muita proteção, porque o diagrama colorido é o diagrama do momento externo, o diagrama verde é o quanto de proteção eu tenho. Então, quando isso aqui fica distante demais, aqui é candidato a dar problema. Num caso desse aqui, é melhor subir o cabo, deixar ele mais elevado para ter menos proteção. No entanto, nós não vamos fazer isso no momento. Vamos primeiro calcular as tensões. Ó, as tensões na combinação quase permanente estão ok. As tensões na combinação de ato da proteção estourou. Ó, muita proteção aqui, muita proteção aqui, muita proteção aqui. Você está vendo que realmente dá problema, porque tem proteção demais, claramente. E na combinação frequente, ok.
Duas opções aqui. Como só estourou o ato da protensão, você pode botar cabos em segunda camada ou você pode alterar o traçado. Eu prefiro reduzir o traçado para não ter que fazer a equipe. Porque quando você bota, só para você entender, quando você bota primeira proteção e segunda proteção, a equipe de proteção vai lá na obra, com 5, 7 dias puxa uma quantidade de cabos, com 28 dias ela tem que voltar na obra para puxar mais cabos. Então é sempre melhor, na medida do possível, você já protender tudo de uma vez só. É mais interessante. O que é que eu faria aqui, ó? Vamos corrigir os traçados nos vãos que deram problema. Então, esse traçado aqui, a excentricidade no ponto, em vez de menos 20, eu vou botar assim um menos 5, né? E vou fazer a transição parabólica dele para o menos 5. Ó, daqui para o menos 5. E aí você vai ver, ó, que agora reduziu a distância, tá vendo? Ó? Aqui a mesma coisa, ó, esses dois vãos também deram problema, então eu vou reduzir. Enzo, como é que tu sabe que é menos 5? Eu não sei. Você reduz porque visualmente está muito distante, né? Aqui, ó, o verdinho um pouco colorido, mas sei lá, você poderia botar um menos 10, né? Um menos 8. Você vai ter que testar. Então aqui menos 5, eu botei mais 5, né? Então menos 5. Aqui também menos 5. E faz a transição parabólica para suavizar a queda do cabo. Daqui para cá e a suavização do topo para o meio do vão, ó. Do topo para o meio do vão e do topo para o meio do vão. Pronto, ficou mais interessante. Aqui também tá com muita proteção, né? De repente a gente poderia reduzir. Mas vamos ver se a tensão já passou? Ó, já passou, ó, tá vendo? Ó, aqui tava estourando, desceu, aqui tava estourando, desceu. Ou seja, a minha proteção, do ponto de vista das tensões, está tudo resolvido, ó. Combinação frequente para ver fissura, tudo ok dentro dos limites. Inclusive, se eu clicar aqui em fissura, você vai ver que não teve fissura, ó, deu 0, né? Porque na combinação de fissura, você viu que as tensões estão ok. Então, do ponto de vista da tensão, tá tudo resolvido. Minha proteção da minha laje nervurada está feita. Eu agora tenho que fazer o quê? Eu tenho que processar o hiperestático. Então, venho aqui, clico aqui no hiperestático, ele pergunta se eu quero calcular o hiperestático, eu digo que sim. Lembrando, né, o que é o hiperestático de proteção? Como eu sempre gosto de dizer, na hora que você está protendendo, a proteção ela não existe ainda, porque afinal de contas você vai fazer. Depois que você protende, essa proteção que você colocou, ela causa deformações na nossa estrutura, porque afinal de contas é uma força ativa. Essas novas deformações impostas pela proteção, pelos cabos, com as cargas verticais que já existem, vão fazer surgir novos momentos, porque são as forças verticais vezes essas pequenas deformações. Esses novos momentos são os momentos de hiperestáticos, ou os esforços de hiperestáticos. Quando eu mando calcular o hiperestático, eu tenho que verificar a RPU de novo. Às vezes no mesmo pavimento você tem 20 e 30 RPUs. E aí, em vez de estar entrando em cada uma das RPUs, você tem esse botãozinho de exclamação que dá o que aqui, que ele vai fazer a verificação das tensões no ato da proteção, combinação quase permanente, combinação frequente de todas as RPUs. Por exemplo, ó, ele está me dizendo que a RPU, depois que eu processei aqui o hiperestático, ele estourou o ato da proteção. Então eu tenho que entrar lá, ele vai abrir de novo, eu verifico o ato da proteção, vou verificar aqui as tensões e você tá vendo, ó, que realmente, ó, estourou bem aqui, ó, tá vendo? Foi o único lugar que deu um estouro. Então eu vou aliviar aqui esse vão para ver se dá algum resultado, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vou deixar aqui um menos 10 e vou fazer a transição parabólica desse ponto para esse ponto e desse ponto para esse ponto. E aí, ó, não resolveu, ainda tá ruim a proteção. Talvez se a gente reduzir ali o número de cabos, né, que aí eu tô tirando proteção daqui do jogo. Vamos voltar aqui para 26 cabos, ok? Ó, ainda ficou ali um pouquinho. Para o vídeo não ficar muito longo, a rigor você tem que corrigir essa proteção, né? Ou adiciona cabos, ou remove cabos se tiver com proteção demais. No caso aqui, para a gente corrigir, né? O que é que a gente pode deduzir? Ó, que tá tendo, ó, na fibra inferior, tá tendo problema de tração na zona de momento negativo. Então, provavelmente é porque eu tô com muito negativo de proteção. Quer ver, ó? Por exemplo, aqui, né, ó, tá com muito negativo, tá cobrindo demais. Então, essa excentricidade aqui, de repente eu posso baixar ela para 4, e aí eu vou fazer a transição parabólica desse 4 para esse 10, desse 4 para esse 10 aqui que eu alterei, e aí vou ver as tensões, e tá aí, ó, passou no ato da proteção. Aí eu tenho que verificar tudo de novo, né? Passou aqui na combinação quase permanente,
passou aqui na combinação de fissura, ó, na fissura deu um pouquinho a mais, então talvez fosse melhor descer esse cabo aqui um pouco mais, né, para ter mais proteção. Então menos 15, transição parabólica de 10 para menos 15 e transição parabólica de 0 para menos 15. Ó, já passou de novo. Esses truquezinhos aqui a gente te ensina lá na formação para você aprender como é que a conta é feita. Aparentemente agora tudo certo, eu posso vir aqui em planta, processar meu hiperestático de novo. Enzo, preciso processar o hiperestático de novo? Precisa. Todas as vezes que você mexe no traçado, você fica obrigado a mexer lá no hiperestático. E aí processa todos de novo, né? Aqui, ó, só para encerrar o vídeo, como o projeto vai para a obra. Um cabo em cada nervura, o detalhamento do cabo. Você vê que tem a cotinha, ó, em cada um dos trechos, tá? Que a gente vai mandar a proteção, então tem que ter cota e abscissa, tudo cotado para poder montar. Você vê que inclusive fica um pouco poluída a imagem, lembrando também que tem que ir todos os dados lá de proteção, né, suas notas e tal. Inclusive, se você quiser ter acesso a esse tipo de projeto na nossa formação, a gente tem também, mas aqui é para te dar um vislumbre de como é feito a continha. Fez lá o hiperestático, processa lá tudo de novo, a proteção tá feita, agora é só verificar a flecha. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui teu comentário, que na medida do possível a gente vai tentar te ajudar. Eu também vou deixar o link logo aqui a seguir, caso você queira aprender concreto protendido comigo, né? Na nossa formação a gente te ensina laje lisa, te ensina vigas, te ensina laje nervuradas, você vai aprender ali, inclusive PavPlus, como faz a proteção, como faz o projeto, como monta, vai ter acesso a todos os nossos recursos, projetos reais. O nosso curso, a nossa formação é toda montada com prédios que eu mesmo projetei. Quer aprender concreto protendido? Chega mais, faz aí tua inscrição. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui, segue e assina aqui o nosso canal. A gente se vê.